Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Crônicas, capítulos 23 a 26. Há uma nova sequência de listas de nomes no livro das Crônicas. Agora o cronista começa a registrar o estabelecimento da ordem de culto após o reinado de Davi. O capítulo 23 começa justamente com essa transição de Davi para Salomão, embora essa transição seja melhor narrada e descrita no capítulo 28. Mas a intenção do cronista é justamente destacar como Davi colocou em ordem as funções do templo, para que quando Salomão executasse a construção, todas as coisas estivessem estabelecidas, planejadas. Por isso o capítulo 23 registra os dados dessa ordem feita por Davi. Davi contou os levitas de 30 anos para cima e viu que o seu número era de 38 mil homens. Desses homens, havia 24 mil para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. A retomada da genealogia de Levi a partir dos seus filhos, dos filhos de Levi, mostram justamente a conexão que existia entre o culto no templo, que seria inaugurado com Salomão, e o culto durante o tempo de Moisés e Arão no deserto. Mostrava justamente que o ofício sacerdotal não era algo novo, mas era a continuidade daquilo que foi estabelecido desde o Sinai. O capítulo 24 narra a organização dos sacerdotes, filhos de Arão. Eram divididos em 24 turnos, e isso foi realizado por meio de sorteio, mostrando assim que o culto era algo ordenado, com reverência e planejamento. Não era feito ao acaso, mas havia uma ordem bem estabelecida. O mesmo acontece com os cantores. Davi divide os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum em grupos, estabelece seus turnos, a fim de que eles sirvam ao Senhor com harpas, liras e símbolos. Novamente, a divisão é feita por meio de sortes. Davi lança sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto dos mestres como também dos discípulos. O capítulo 26 mantém essa ordem ao falar sobre os porteiros, os guardas do tesouro, os tesoureiros e também os oficiais que serviam junto ao templo. Os porteiros tinham a função de controlar o acesso ao templo. Era uma função relacionada com a santidade do espaço. Já os guardas do tesouro, os tesoureiros, cuidavam também da responsabilidade dos recursos, dos bens guardados ali. Os oficiais e juízes lidavam com os assuntos civis e militares, mostrando o compromisso de todo Israel com o culto ao Senhor. Essa seção visa mostrar que o templo e a sua adoração exigem ordem, santidade e participação coletiva. O cronista, escrevendo para os que voltaram do exílio, deseja ressaltar que o culto a Deus deve ser restaurado com excelência, reverência e organização. Ele quer lembrar que a adoração nacional exige líderes capacitados e estrutura definida, algo que já foi feito por Davi com a direção do próprio Deus. A reorganização do templo aponta para algo que está sendo desenvolvido desde o princípio das Escrituras. O relacionamento com Deus foi rompido após a queda do homem. E desde o tabernáculo, e também passando agora para o templo, nós vemos o Senhor dando meios para que o seu povo esteja diante dele e o adore. E esses sinais apontam para o cumprimento pleno que é em Cristo. É por meio de Cristo, do tabernáculo de Deus entre os homens, que nós agora temos livre acesso a Deus, com aquele que é o verdadeiro templo, aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que realiza a reconciliação plena com Deus. Agora estamos definitivamente reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo é aquele que cumpre plenamente essa promessa que está se desenvolvendo na casa de Davi. O Senhor havia prometido que edificaria uma casa por meio da linhagem de Davi, e isso não é cumprido por Salomão. Prova disso é que mesmo após o exílio, Israel precisava se lembrar dessa promessa de Deus, e que é cumprida plenamente em Cristo, no Filho de Davi, aquele que nasceu da casa de Davi e que edifica uma casa eterna para Deus. Davi organizou o culto ao Senhor no templo, mas Cristo é aquele que realiza a organização ideal,
Enquanto Davi manteve essa organização fechada para os levitas, aquilo que era necessário conforme a lei de Deus, Cristo torna essa organização mais universal. Era uma organização que era... Enquanto Davi mantinha essa organização conforme a lei, mantida entre os levitas, Cristo é aquele que torna essa organização mais universal, mais voltada para todos os crentes. Não no sentido de que todos os homens participam do culto, mas de que é Cristo quem equipa a cada crente para que sirvam como sacerdotes. Cristo estabelece um reino de sacerdotes a fim de que todos sirvam a Deus, que cada um, com os dons que tem, sirvam ao Senhor. Por isso, a implicação clara para nós é essa, é de que Deus valoriza a ordem e a decência na adoração. O culto ao Senhor não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito no improviso. O Senhor exige de nós ordem, exige que nós o adoremos com decência, conforme a sua palavra, não como nós bem entendemos. Por isso, sejamos rigorosos na forma com que servimos a Deus. Preparemos o nosso coração para o culto ao Senhor. Não sejamos negligentes para com a nossa preparação para o culto e com a nossa vida de culto. Usemos nossos dons para a glória do Senhor. Acima de tudo, vivamos com fidelidade, pois de nada adianta nós sermos zelosos com o culto se o nosso coração estiver distante do Senhor. É importante, é fundamental que nós cultivemos santidade no dia a dia, santifiquemos o nosso coração dia após dia, e assim sirvamos ao Senhor em santidade, no dia do Senhor, no dia em que Ele separou para o culto. Assim sejamos reunidos todos em santidade para a adoração comunitária de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo.